Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Hoje, como evitar cair em burlas por telefone. Olá, recebemos seu currículo. Adicione este número ao seu WhatsApp para receber mais informações. Provavelmente já recebeu uma chamada destas. Ligam de um número aparentemente fiável, português, mas depois quem atende do outro lado é uma máquina. Dizem ter o seu currículo e uma oportunidade de emprego incrível, ou a possibilidade de investimento com lucros imediatos. Por vezes afirmam estar a ligar do seu banco, da operadora de telecomunicações ou até da polícia. Quase sempre acabam por pedir dados pessoais, bancários ou até dinheiro. As fraudes com recurso às chamadas telefónicas não são novidade, mas estão a aumentar e a ficar cada vez mais sofisticadas com recurso à inteligência artificial. O número de queixas que a Polícia Judiciária recebe por dia relacionadas com burlas informáticas não para de aumentar. Só em 2023 foram mais de 18.800 denúncias e os prejuízos devem ascender aos milhares de euros. Tanto o Centro Nacional de Cibersegurança como a Polícia de Segurança Pública têm lançado alertas sobre o aumento deste tipo de práticas, em particular em chamadas, ataques conhecidos como phishing ou voice phishing. Para compreender melhor como estas fraudes operam e que medidas os consumidores podem tomar, neste P24 ouvimos Luís Pisco, jurista da DECO, que nos ajuda a traçar um retrato deste fenómeno e a perceber como reagir perante uma chamada suspeita. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Luís Pisco, obrigada por ter aceitado o convite para estar no P24. É cada vez mais frequente recebermos chamadas de números que são aparentemente fidedignos, que são números de telemóvel portugueses, mas depois atendemos e é um robô a dizer uma mensagem, às vezes sobre um currículo ou um investimento muito aliciante. Às vezes também se fazem passar por entidades que conhecemos. Que esquemas são estes? Qual é o propósito e sabemos como é que são feitos? Ora bem, antes de mais, é um prazer estar aqui. De facto, assim é. O esquema, basicamente o esquema do chamado phishing, que nós tradicionalmente receberíamos por e-mail, em que há uma tentativa de engano do consumidor através do envio do e-mail, é agora feito através de recurso a outro tipo de plataformas de comunicações, nomeadamente através de SMS, e assume, digamos, a designação de smishing, e também através de chamadas por voz, em que nós denominamos de phishing. Ou seja, basicamente os três pretendem o mesmo efeito, a tentar levar ao engano o consumidor, o destinatário da chamada ou da mensagem, no sentido de recolher um conjunto de dados dessa pessoa que possam depois levá-lo a fazer um pagamento, a cair numa burla, a cair, digamos, num esquema, que em inglês o chamado scam, que acaba por ser um pouco isso. A ideia, de facto, é enganar o consumidor através de um conjunto de subterfúgios que, em termos de chamadas de voz, podem assumir desde a tal pré-gravação de uma voz em que se diz que se recebeu o CV, que recebeu o currículo de alguém e pretende discutir, e que a ideia basicamente é levar a pessoa a fazer pagamentos para poder trabalhar, como inclusivamente dizendo que é de um PayPal ou que é de um banco em que nós confiamos, ou temos tendência a confiar mais, exatamente no sentido de dizermos, por exemplo, que é preciso fazer um pagamento, ou que há uma situação de eventual suspensão da conta, em que é preciso o consumidor agir rapidamente e fazer um pagamento. Há todo um conjunto, digamos, de artimanhas por parte do criminoso, no sentido de apanhar desprevenido, por um lado, o consumidor e levá-lo a reagir sem pensar, muitas vezes, ou agir de uma forma impensada, fornecendo dados bancários, fornecendo inclusivamente acesso a contas bancárias que possam depois levar, digamos, à tal da burla, à conclusão da burla a favor do criminoso. Mas aqui as chamadas estão a ficar cada vez mais sofisticadas e com recurso à inteligência artificial pode até a voz ser gravada e ser utilizada para outros fins, não é? Que novos desafios é que estão agora a surgir com a inteligência artificial? Repare que a introdução da inteligência artificial neste tipo de esquemas torna, por um lado, mais difícil ao consumidor perceber que se trata de um esquema e, ao mesmo tempo, dotam os criminosos de maiores ferramentas para enganar o consumidor.
como refere bem, de facto há aqui, digamos, neste momento já, a tendência de que quando o consumidor, por exemplo, responde e utiliza a sua voz respondendo nessa chamada, corre o risco de essa voz, a sua voz, ser gravada, ser depois manipulada pela inteligência artificial e utilizada mais tarde, por exemplo, para um novo telefonema a um familiar, fazendo-se passar por aquela pessoa que acaba, de alguma forma, de ser a vítima e levar, digamos, ao engano a nova vítima. Portanto, há aqui, de facto, um recurso a novas tecnologias e um recurso a ferramentas poderosas de inteligência artificial que tornam a tentativa de engano mais verdadeira, mais robusta, por assim dizer, junto do consumidor, e daí o perigo que é caso, de facto, o consumidor possa não estar tão atento como deveria e não reagir de uma forma tão literada como eventualmente desejamos que venha a fazê-lo. Estamos a falar, por exemplo, daquela burla clássica do Olá Mãe, Olá Pai, mas agora com recurso à nossa própria voz para fazer os tais pedidos, é isso? Repare, com as novas tecnologias e utilizando, por exemplo, números falsos e números verdadeiros, os criminosos hoje em dia conseguem fazer spoofing, por exemplo, de mascarar o número de alguém que existe, seja uma pessoa física ou uma empresa idónea, conseguem inclusivamente fazer-se passar por essa pessoa através, por exemplo, caso tenham tido acesso à voz dessa pessoa e conseguem, digamos, quase mostrar um telefonema que mesmo para um familiar possa passar por verdadeiro. Ou seja, há aqui de facto um perigo e daí o nosso cuidado e a nossa preocupação em avisar os consumidores de que neste tipo de chamadas não devem nem sequer responder com a sua própria voz, ou seja, devem... caso venham a atender esta chamada, atendem, venham do que se trata e desligam a chamada exatamente para não fornecer quaisquer tipo de dados que possam, porventura, ser usados mais tarde contra os próprios. Uhum. Quais são então as coisas que podemos fazer para nos defender? Além de não responder, desligar, há mais coisas que devemos fazer? Podemos fazer várias coisas. Repare que, antes de mais, é ter cuidado, ou seja, a desconfiar sempre das chamadas que recebemos de uma forma inesperada. Quando alguém nos diz que é o nosso banco ou que é, por exemplo, uma agência de pagamentos, como o tipo PayPal, ou inclusivamente uma empresa de comunicações ou de energia, em que é preciso fazer qualquer tipo de pagamento sob pena da suspensão de um contrato, suspensão de uma conta bancária, que é preciso fornecer dados, nós nunca devemos acreditar no que nos está a ser dito, ou seja, devemos confirmar, devemos desligar e confirmar, ligando para o número institucional, digamos, dessa entidade, para confirmar e verificar de facto que se trata ou não se trata de uma situação em que eu preciso de atuar rapidamente ou não. Devo ter, de alguma forma, também cuidado da forma como reajo, por exemplo, nas redes sociais, ou seja, nós temos muita tendência de fornecer dados pessoais a mais junto das redes sociais, das plataformas de voz ou de mensagens. Temos, digamos, a particularidade de fornecer dados mais do que devíamos dar. É preciso termos atenção de que se alguém na rua nos pedir os nossos dados, desde o nome ao telefone, endereço de e-mail, número de contribuinte e mais uma catrafada, digamos, de dados pessoais, nós, além de nos recusarmos, sentimos de alguma forma indignados e até ofendidos. Então, por que razão é que o fazemos online? Não faz sentido. Ou seja, nós devemos ter o mesmo recato online que temos no mundo físico. Devemos, de alguma forma, tentar proteger a nossa identidade virtual como protegemos a nossa identidade física. E isso é o primeiro passo para nos protegermos depois deste tipo de esquemas, uma vez que não estamos a dar ferramentas ao criminoso para nos enganar a seguir. E quanto a números, claramente este tipo de esquema está a aumentar, mas tem alguma ordem de grandeza até em relação às denúncias que recebem? Eu, a ordem de grandeza, não lhe posso indicar, mas posso dizer que, mesmo de acordo com os números que são dados por entidades oficiais, como, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança, por exemplo, há um progressivo aumento deste tipo de tentativas de burla nos últimos anos. Ou seja, há, de facto, um maior recurso a este tipo de ferramentas, nomeadamente as SMS, nomeadamente as chamadas de voz,
exatamente no sentido de tentar levar ao engano as pessoas. E isso, digamos, é um comportamento igual um pouco que se passa o resto do mundo. Há, de facto, um aumento grande de esquemas de phishing no mundo inteiro, tem que ter levado, de alguma forma, também algumas autoridades a tentar atuar e tentar, de alguma forma, suster este tipo de impulsos, mas, de facto, a tecnologia é tão revolucionária e tão avassaladora que, muitas vezes, o polícia atrás do ladrão vai sempre um bocadinho atrás e vai sempre reagindo em vez de prevenindo. E o que é que outros países estão a fazer? Por exemplo, a Itália já está a agir, a partir do próximo mês vai bloquear as chamadas provenientes do exterior que utilizem números fixos italianos e mais tarde, em novembro, vai fazer o mesmo para números de telemóvel. Isto é um exemplo de algo que pode ser feito a nível estrutural. Como é que se poderia aplicar cá? Da mesma forma, ou seja, existem soluções tecnológicas por parte dos operadores que, ou de uma forma, digamos, de autorrecriação e de impulso próprio, os voluntariam a fazer isso, ou por imposição legal, como é o caso de Itália, existem, de facto, ferramentas técnicas que permitem aos operadores bloquear e rastrear um conjunto de mensagens antes de serem enviadas, bloquear um conjunto de mensagens que tenham, por exemplo, links maliciosos, conseguir de alguma forma bloquear um conjunto de números que à partida já são conhecidos, já digamos têm um cadastro por parte do próprio operador como fonte deste tipo de tentativas de burla, e como tal há aqui de facto um conjunto de soluções que podem ser postas em prática por parte dos operadores, podem ser postas em prática quer por parte do regulador e em última análise pelo próprio Estado português, que pode legislar nesse sentido, tornar obrigatório um conjunto de facto de ações ou medidas quer de prevenção, quer de detecção deste tipo de práticas. Uhum. Só para clarificar, estamos a falar de ações criminosas, não estamos a falar das chamadas de marketing direto, que muitas vezes também nos assediam. O que é que aí o consumidor pode fazer mais alguma coisa? Qual é o poder que temos? O que é que podemos fazer quando recebemos este tipo de chamadas? São chamadas, digamos, distintas, ou seja, se por um lado temos este tipo de tentativas de burla criminosas, por outro lado também temos aquelas chamadas incomodativas que são basicamente marketing direto, ou seja, são chamadas quer de empresas com as quais nós temos contratos celebrados, comunicações, energia, água, que pretendem oferecer-nos um upgrade do serviço, que pretendem renegociar o contrato, que pretendem de alguma forma comercializar outro tipo de serviços. E também temos aquele tipo de chamadas que são de empresas terceiras, com as quais nós não temos qualquer tipo de ligação e que de alguma forma nos contactam sem autorização, sem consentimento do destinatário. Neste tipo de chamadas, de facto, é diferente. Quanto às empresas com as quais eu tenho um contrato, naturalmente que existe uma autorização minha no contrato para poder ser contactado para fins comerciais e para fins contratuais. Quanto ao marketing direto, de facto, eu posso reagir e posso pedir, no próprio telefonema, pedir à entidade que deixe-me de contactar porque não estou interessado no serviço e, como tal, posso até exigir que seja retirado da sua base de dados. E caso assim não seja o suficiente, posso sempre, junto de uma base de dados que existe na Direção-Geral do Consumidor, uma lista pública, posso de facto pedir para não receber qualquer tipo de publicidade diretamente de marketing direto. Luís Pisco, muito obrigada. Obrigado, Bel. Certa vez, quando chorando fui à prisão, encontrei algumas pessoas levando refeições a outros presos que me disseram que o meu filho tinha morrido e, portanto, pedi que me dessem o corpo para sepultá-lo. O guarda prisional mostrou-me uma pistola e ordenou-me que fosse embora, se não queria levar um tiro. Já está disponível mais um episódio do podcast PIDE-DGS em Moçambique. A descoberta das provas da violência e do terror. Uma investigação do Público conta o trabalho da Comissão de Investigação, realizada em 1974, que procurava reunir prova da atuação da PIDE-DGS em Moçambique. Ouça o terceiro episódio, Leva no Mato e Mata, nas plataformas de podcast ou em público.pt. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.